Louvado seja o nome do Senhor, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com a sua vida, seja com a minha vida, seja com todo servo do Senhor, seja com cada ser vivente, ó Deus. Assim que ainda não optaram, ainda não tomaram a sua decisão, mas que entende que a única saída, a única solução, o único caminho a ser seguido é o caminho do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor inundem esses corações de maneira que possam vir a ter em seus corações, ou ter em seus corações, verem seus corações ardendo de desejo de conhecer e prosseguir em conhecer a esse Deus. Aqueles que ainda não tiveram um verdadeiro encontro e que têm esse desejo, que quer ter, que quer sentir o que muitos estão sentindo, que é a paz nos seus corações, que olhando para eles pensam até que não tem problemas. A verdade, não é isso? Muitos olham para nós, pensam que não temos problema, não passamos por dificuldades, não enfrentamos lutas, mas a verdade é uma só. Todos nós não estamos isentos de nada disso. Por isso temos diante de nós um manual de instrução que é a palavra do Senhor para nos mostrar, para nos guiar. E essa semana passada estávamos estudando sobre o livro de Êxodo, Hoje nós aprendemos as lições, vimos os tópicos, dividido em tópicos da revista, e com certeza eu creio que você pode ter algum entendimento ou ter um pouco, ter entendido. Eu ficarei feliz, ainda que seja que você tenha entendido um pouco, mas a vontade, o desejo maior é que você tenha tido um verdadeiro entendimento completo, um entendimento onde você sabe que esse Deus é o mesmo Deus que estamos diante dele neste momento. Por isso agradeço a Deus pela sua vida, por tudo que o Senhor tem feito e por estar nos dando a cada dia a oportunidade e o privilégio de poder invocar e buscar a Ele enquanto está perto, invocar a Ele enquanto está perto e buscar, precisamos buscar enquanto podemos achar. E enquanto podemos achar, se nós podemos achar ainda esse Deus, então há uma necessidade de buscarmos a esse Deus. Como é buscar a Deus? Como é buscar a Deus? Buscar a Deus é você olhar para dentro de você, olhar que você foi feito à imagem e à semelhança desse Deus e que foi criado, foi feito para o adorá-lo, para ter uma comunhão com esse Deus. Isso é buscar a Deus, é entender, depositar nas mãos do Senhor aquilo que você pensa, aquilo que você espera da sua vida, que você espera para a sua vida. E você só poderá esperar coisas boas, colher coisas boas, se estiver certamente sendo orientado na palavra do Senhor. Por isso agradeço a cada um de vocês que tem me acompanhado, que tem certamente, eu creio, que tem orado pela minha vida, que tem intercedido, você que é um servo do Senhor, e certamente eu sei que os intercessores no grupo, eu sei que há nesse imenso universo, existe uma multidão de intercessores, cada um intercedendo por uma causa. Por que não unirmos a eles, apresentando a vida daqueles que são intercessores, que certamente eles também possam nos colocar como tem nos colocado? É a forma, eu creio dessa forma.
creio que eles têm apresentado. Por isso, eu sinto bem à vontade em poder dizer que Deus, certamente, Ele é amor. Deus, Ele é amor. Deus, Ele te ama. E Ele amou de tal maneira, o amor dele é de tal maneira que chegou ao ponto de dar o seu único filho para se entregar em nosso lugar. E ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esta é a grande realidade, que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, e nem os caminhos do Senhor os nossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos do Senhor mais altos do que os nossos caminhos. Não é verdade? Assim a palavra nos mostra, e temos essa consciência, e confiando, primeiramente, crendo que a Bíblia é a palavra de Deus, crendo que a Bíblia é o livro que mostra, que nos dá a direção, que é a nossa bússola, para nos conduzir até a eternidade, que é crendo no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Há uma necessidade de se arrepender, de tomar decisões. É tempo de tomar decisões, e decisões que, na verdade, venham fazer com que sejamos bem-sucedidos, ou que venhamos ter a garantia, o carimbo, o selo da promessa, né? Aquele que prometeu é fiel para cumprir. E nós não estamos enganados, porque Ele é um Deus que tem as orientações para todo tipo de situação e de circunstâncias pelas quais estamos sujeitos a passar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ontem foi a EBD, tivemos a Escola Bíblica Dominical, onde aprendemos, e com certeza o culto pela manhã, o culto matutino, né? E também à noite tivemos a união de homens, sociedade masculina de homens, onde aprendemos, né, certamente algo que só iremos aprender se estivermos envolvidos, se disponibilizarmos o nosso tempo para aprendermos. E quanto mais aprendermos, certamente os maiores beneficiados somos nós. O maior beneficiado será você, porque Deus tem te dado, Deus nos dá e nos dará condições de entendermos, mas se colocarmos à disposição do Senhor e fazer o que é necessário, que é amar a Ele sobre todas as coisas. Ele é um Deus que não divide a sua glória com nenhum outro Deus, porque não há outro Deus igual a Ele. Não há e nunca houve, nem haverá outro Deus igual a Ele, que trabalha a favor dos que nele esperam. Eu tenho esperado no Senhor, eu tenho esperança no Senhor. Essa esperança e a fé que está dentro do meu coração, ela não pode ser apagada, não pode ser tirada, ninguém pode tirar, ninguém pode pedir, a não ser eu mesmo. Talvez você mesmo esteja impedindo de ter uma fé ou de depositar a sua fé nesse Deus, ao qual Ele te dá a liberdade de você escolher. Se você escolher o Senhor, certamente você está fazendo uma boa escolha. Se você está depositando os seus tesouros, né, nos céus, é a melhor escolha que você está fazendo. Essa é a grande verdade. Então, optar por esse Deus,
e pelos seus ensinamentos, crer que a palavra de Deus é a verdade, crer que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e crer que tudo o que nós passamos, crer que tudo que desejamos, crer que tudo que desejamos e pedimos ao Senhor, crendo em oração, nós iremos receber. Crendo, mas de todo o coração, de todo o entendimento. Isso é o que Deus espera de cada um de nós. Que venhamos a ser um verdadeiro adorador desse Deus. É a lição que tivemos ontem e agora nós passamos para o livro de Levítico. O livro de Levítico, eu quero dizer que as informações gerais do livro de Levítico, o autor dos Pentateucos, foi Moisés. E o autor desse livro foi Moisés. A data provável, eu estou seguindo o estudo, então a data provável do livro, que esse livro foi escrito, foi cerca de 1440 e 1400 anos antes de Cristo. Então, cerca de 1400 a 1440 anos antes de Cristo, que é a data provável, antes de Cristo. A palavra-chave do livro de Levítico, a palavra-chave é santidade. Esta é a palavra-chave, santidade. Santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, santidade, viver uma vida de santidade. Santidade é uma vida separada deste mundo. É vivermos uma vida completamente diferente da vida em que o mundo oferece, onde muitos se apegam e pensam até mesmo que estão vivendo uma vida que Deus não está vendo, pensam que estão fazendo e o que estão fazendo aos seus olhos está certo, e nós sabemos que não é assim, porque é a palavra que nos diz que há caminho que para o homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Nós temos resposta na palavra de Deus. Então há uma necessidade de termos uma vida de santidade. E para termos uma vida de santidade, é preciso tirarmos o nosso tempo para Deus, dar a Ele o melhor que pudermos. Se nós pudermos, o melhor que nós podemos dar é a nossa vida, é colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor, certo de que tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas. Nós sabemos disso. Então, é preciso nós nos conscientizarmos de que esse Deus é o mesmo Deus que foi com Abraão, com Isaac, Jacó e com todos os profetas. É o mesmo Deus que hoje Ele está aqui em nosso meio, está aí ao seu lado, contemplando, como diz a própria palavra, Ele contempla os bons e também os maus. O mesmo sucede aos justos e aos injustos. Nós sabemos que todos nós estamos sujeitos a passarmos por situações que, na verdade, não gostaríamos, na verdade, e infelizmente, há uma grande necessidade de entendermos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Esta é a verdade. É a verdade contida na palavra. Nós entendemos, nós estudamos semana passada, na semana que passou, e louvado seja Deus, já estamos em uma outra semana e breve já estamos chegando no fim do ano de novo, pelo tempo.
O tempo está passando de uma forma que parece que a semana voou, passou. Então é tempo de você também se apressar, mediante ao tempo que você olha e vê como está passando, tudo muito rápido. Você tem que aproveitar pela velocidade que o tempo está tendo, passando, você também se apressar, se acelerar para tomar a sua decisão e viver ao lado do Senhor. É algo que é tremendo. Se você ainda não experimentou, experimente, provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor cuida dos seus, o Senhor cuida. Certamente Ele te livrará os teus passos do laço do passarinheiro. Então certamente esse Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus com D maiúsculo, é o Deus inconfundível, é um Deus incomparável, é um Deus infinito. Louvado seja o nome do Senhor, esse Deus ao qual estamos diante dele nesse momento. É um Deus que tem nos orientado e precisamos seguir as orientações de Deus. E Jesus deixa bem claro, você não é obrigado, Jesus deixa, quem quiser vir após mim, Jesus dizendo, tome a sua cruz e siga-me. Então se você quer seguir a Jesus, quer ter uma intimidade com Deus, onde você terá somente em nome de Jesus, clamando, pedindo, entregando a sua vida a Jesus, porque Ele é aquele que se entregou a vida por você. É necessário você saber disso. Não há necessidade de invocar a mais ninguém, de depositar somente Jesus. Ele é bem objetivo. Quem quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Se você quiser, certamente você estará vivendo, está caminhando para ter uma vida de santidade com esse Deus. Esta é uma grande verdade. Nós sabemos que tudo que está escrito na palavra está se cumprindo. Então, é tempo de você tomar a sua decisão. Louvado seja Deus por aqueles que ontem ergueram as suas mãos, por meio da palavra vinda aos nossos corações, que foi de encontro àqueles corações que entenderam o privilégio, entenderam as escolhas que devemos fazer, onde optaram, escolheram, ergueram as suas mãos. Então precisamos estar intercedendo. Você que é intercessor, vamos continuar intercedendo por aqueles que no ato de fé, no ato de ouvir, que ouvem a palavra, erguem as suas mãos, dizendo e aceitam a oração, e certamente Deus se faz presente. Então, com isso, nós precisamos estar apresentando a vida. Cada intercessor, orar sem cessar. Esta é uma orientação da palavra de Deus que temos. Então, somente por Jesus. Então, quem quiser vir após mim, toma sua cruz e siga-me. E quem perder a sua vida, por minha causa, vai achá-la-á. Perder a vida por causa de Jesus. Você deu um passo, ele convida. Quem quiser vir, você quer, você vai. Então você vai estar perdendo a sua vida por causa de Jesus. Perdendo a sua vida em que sentido?
Em qual sentido? No sentido de deixar, de abandonar os prazeres que o mundo te oferece e vai encontrar a sua vida, que é a vida eterna. Quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Mas quem achar a sua vida aqui, que optar, que não quis, que não tomou, que não quer seguir a Jesus, que está recusando esse convite, certamente ele dirá: aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Mas aquele que achar a sua vida, perdê-la-á. Se você acha que a sua vida é importante, se você der valor, dá o que a sua carne, a sua vida tem, você se baseia no seu próprio entendimento, você perdê-la-á. Você estará naquela multidão que se encontra à esquerda, que ouvirá o Senhor Jesus dizer: apartai-vos de mim, malditos do meu Pai. Então, esta é a palavra, e por isso o texto de Levítico, o qual iremos dar início aqui. Deus instrui seus adoradores. Deus instrui. Deus é aquele que está pronto, está instruindo. Tem um versículo, diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. Então tem que haver alguém que é compromissado com Deus. Tem que haver pessoas sendo instruídas por Deus. E essas pessoas que são instruídas por Deus são os adoradores. São os que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores. E Deus instrui os seus adoradores. Então esta é a convicção que precisamos ter. Essa é a convicção. Por isso, Levítico, mostrando nesse estudo dessa semana, que vamos decorrer sobre tópicos, sobre as leituras diárias, leitura, como que é mesmo assim? Texto áudio, não é leitura diária, não, texto áudio. E eu coloco aqui na mensagem, no título, devocional diária, onde eu tenho a minha devocional com o Senhor e logo também quero compartilhar com você. Não quero ficar só para mim, eu quero compartilhar com o prazer de ter você vivendo uma vida onde você passará a ser também um adorador do Senhor. E você verá o quanto é bom, o quanto é maravilhoso saber que você não está sozinho e que Jesus te garante que todo aquele que vem até a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Esta é a convicção. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então tudo são promessas de Deus. Promessas de Deus, que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então esta é a conclusão. Nós vamos entrar no texto da adoração e nós sabemos então que o autor foi Moisés. E a palavra-chave do livro de Levítico, é santidade. Santidade sem a qual ninguém verá Deus. Então nós sabemos. Agora tem as fontes. As fontes do livro de Levítico. Fontes são ordens e leis de Deus dada a Moisés. Foi ordens e leis de Deus dadas a Moisés, que por ser aquele que teve a responsabilidade, que deu ouvido, que deu crédito, e teve até questionar, dizendo que era um homem de dura palavra, não sabia, que não tinha como falar, não sabia falar, mas isso aí não
não teve como se escapar, que Deus coloca do lado dele alguém que o que Deus falasse com ele era para que o irmão ali transmitisse, de forma que talvez que era um homem de duras palavras, né? Eu esqueci se é assim que ele fala, mas é dessa forma. Então Deus, a fonte é ordens e leis de Deus dadas a Moisés. E o principais personagem é Moisés e Arão, que é seu irmão. Então, certamente, essa palavra é uma palavra que está contida na Bíblia Sagrada, na biblioteca, que ela fechada é um livro comum, mas quando você abre essa palavra, você sente, você percebe, você entende, você se depara, principalmente quando você coloca em uma vida em santidade. Só dessa forma que você vai entender. Com a ajuda do Espírito Santo, você entenderá a palavra do Senhor. Somente com a ajuda do Espírito Santo. Porque nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar como convém. É o Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, se não temos o Espírito Santo de Deus, nós não vamos compreender. Você não irá compreender. Então, há uma necessidade de santificação. Então, por isso, o Levítico, a palavra-chave de Levítico é santidade, e as fontes do livro de Levítico é ordens e leis de Deus dadas a Moisés. E esta leis de Deus dadas a Moisés, essas leis que foi dada a Moisés, ele passa para um povo que até então viviam uma vida de escravidão, mas que ao entenderem que Deus, que Moisés tinha aquela intimidade com Deus, de que falava face a face com o Senhor, até prometeram, até disseram que tudo aquilo que o Senhor mandar, nós faremos. E certamente muitos falam dessa forma. Eu quero ter a vida, principalmente no início de ano. Fazem votos, não, este ano vai ser assim, vai ser bem diferente, eu vou reduzir. E quando vê, passou o ano e não mudou nada. E não mudará enquanto você não tomar a sua decisão. Essa é a verdade. Você é preciso tomar a sua decisão. E que essa decisão sua seja por optar pela palavra de Deus e por crer que Jesus Cristo, confessar com a sua boca que Jesus Cristo ressuscitou. Com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Então há uma necessidade de você confessar: Senhor, eis-me aqui, eu reconheço, eu entendo, por isso eu me arrependo e confesso, eu preciso de Ti, eu abro meu coração, entra na minha vida, como Zaqueu, Então, o louvor, que fala ali, como Zaqueu, eu quero, entra na minha vida, entra na minha casa. Então, você precisa de convidar esse Senhor. Certamente ele já está batendo. Ele continua, ele é insistente. Eis que estou à porta. Se você apenas abrir a porta, ele vai entrar. Então, você convidando ainda, ô Senhor, seja bem-vindo, abre a porta, seja bem-vindo, você convida. E você vai dar o seu melhor. E com certeza, a sua vida será mudada. E só poderá ser mudada se for por intermédio do Filho de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Principais personagens foi Moisés e Arão.
E o resumo do livro de Levítico, para você entender, diz assim: Levítico tem esse título em honra a Levi. Você vai entender quem é Levi. Levítico tem este título em honra a Levi, cujo nome significa juntado. Juntado. O tema principal de Levítico é a santidade. A exigência de Deus pela santidade do seu povo baseia-se na sua própria natureza santa. Um tema correspondente é o de expiação. Expiação. A santidade deve ser mantida diante de Deus e ela só pode ser alcançada através de uma adequada expiação. Expiação. Então aqui você expiando, você olhando. Antes era necessário ter um sacerdote que expiava. Então a expiação. A curiosidade desse livro é que a palavra santo é usada 91 vezes no livro. A palavra santo, ela é usada 91 vezes no livro, para ficar guardado nos nossos corações. O livro é citado cerca de 100 vezes no Novo Testamento. Se você tem curiosidade, isso aqui são curiosidades. É para que venhamos a descobrir, a discorrer e a entender que no Novo Testamento é sombra do Velho Testamento, é a sombra do Velho. Então aqui é tudo nós precisamos entender. Então o livro é citado cerca de 100 vezes no Antigo Testamento. Levítico é o menor livro do Pentateuco. Para você que não saiba, Levítico é o menor livro do Pentateuco. Então precisamos ter isso. Os tópicos é o tipos de sacrifícios. Há vários tipos de sacrifícios. Há pessoas que têm feito sacrifícios que na verdade não agradam a Deus. Não agradam a Deus. Sacrifícios que estão sendo em vãos. É melhor obedecer do que sacrificar. Esta é a realidade. É melhor obedecer. Então, se a palavra de Deus foi escrita para nos ensinar, é melhor nós obedecermos de que nós sacrificarmos, fazermos sacrifícios de tolo. Fazemos sacrifícios de tolo, onde não teremos respostas. Se você está fazendo um sacrifício de tolo, você não terá resposta, porque já está sabendo que não é um sacrifício, você não está obedecendo. Não adianta sacrificar sem obedecer, se você obedece. Então é melhor obedecer do que sacrificar, disse o profeta Samuel, orientando ao povo. Melhor obedecer do que sacrificar. Os sacerdotes oferecem sacrifícios. Então aqui na revista 33 minutos e 48 segundos. O tempo passa, você não percebe. E de repente você sente que você não falou ainda o que na verdade você gostaria. Mas não é pelo muito falar, nós sabemos disso. E eu quero me controlar nesse tempo. Eu quero me comportar dentro do tempo de 40 minutos, onde eu estou lutando para fazer, mas sempre passa uns 3 minutos, vai a 43, mas agora eu vou fazer a leitura para que, Deus permitindo, amanhã estaremos vendo aqui algo a respeito de holocaustos, adoradores totalmente consagrados. Hoje, Deus instrui os seus adoradores. Então, há uma necessidade de sermos instruídos por Deus. E para sermos instruídos por Ele,
precisamos o adorar, viver uma vida de adoração, de santificação. A revista diz assim, no texto, no início: embora normalmente não desperte o interesse do leitor, principalmente da Bíblia, o livro de Levítico oferece a quem deseje apresentar-se diante de Deus como obreiro aprovado, como está escrito lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15. Mesquita afirma que o conhecimento deste grande livro é condição segura para um conhecimento inteligente da revelação cristã. O nome Levítico, atribuído ao livro a partir da versão latina, refere-se ao seu conteúdo, indicando ser o livro cujo assunto trata das funções dos levitas e do sacerdócio. Na verdade, como sugere Lazor, deve ser algum escritor, provavelmente, mais que um manual para os sacerdotes. É mais que um manual para os sacerdotes. O livro de Levítico é um guia para todo o povo, instruções para uma comunidade de adoradores. É o estudo que iremos discorrer no decorrer da semana. E o texto áureo de hoje é Levítico capítulo 1, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, Levítico, 1. O texto áureo, 37 minutos, hoje eu vou terminar em cima. Espero que você possa ter compreendido e que eu possa ter passado para você de uma forma que não tenha deixado dúvida. Mas você desejando aprofundar nos estudos conosco, fazer parte conosco, você é o nosso convidado. Amém? Você é nosso convidado. Ali temos estudo todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical, a melhor escola. Então não há como. Quanto mais você aprender, melhor será para você mesmo, para mim mesmo, para nós mesmos. Mas aqueles que não estão dando nem importância, nós não temos como responder, como fazer nada por aqueles que não se interessem, por não se darem crédito a essa palavra. Não é verdade? Então, essa é a realidade. Então, o texto áureo, eu quero deixar aqui o texto áureo e para a nossa meditação de hoje. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de rebanho e de ovelha. Era a lei, era o tipo de ofertas. Ali, quando o Senhor chama Moisés e ordena para ele da tenda da congregação, dizendo que era para quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá uma oferta de gado, isto é, de rebanho e de ovelha. Que não é o fato de hoje, que não é desta forma. Já imaginou na igreja, chegar ali, vão ofertar, um chega com boi, um chega com ovelha, um chega com algo, como ficaria, o lugar ali, teria que ter espaços, para colocar os animais, e não é assim dessa forma hoje. Nós sabemos que aqui foi instituição da lei e que Deus passa ordenando a Moisés para que orientasse o povo
e o povo foi orientado conforme Deus orientara a Moisés, e Moisés passa. E nós temos hoje em nossas mãos este livro, a Bíblia, que é este manual de instrução para nós. Louvado seja Deus, que Deus abençoe grandiosamente. Querendo nos fazer uma visita, o nosso ministério, a Primeira Igreja Batista, a PIB de Benfica, você também pode entrar pelo YouTube, nos acompanhar pelas redes sociais, tá bom? Você pode nos acompanhar ali estará, você participará, você entenderá a palavra com toda certeza por alguém que está ali compromissado primeiramente com Deus e com a palavra e com um rebanho, conduzindo esse rebanho até ao céu. Então, louvado seja Deus por esse ministério, pela vida do nosso pastor, presidente, por cada um dos pastores, pastor Hamilton, pastor José Augusto, pastor Márcio Alexandre, pastor Silvanei, né? Onde temos ali também o centro de recuperação, você que se encontra na dependência química e necessita de uma ajuda, quer sair, mas não tem força, assim como encontrei, como fui liberto e sou totalmente grato a esse Deus, é o que eu desejo para você, que você encontre essa liberdade que poderá ser encontrada somente na palavra de Deus e em Jesus, entregando, renunciando, resistindo ao diabo, resistindo às tentações, às abstinências, tudo aquilo ali, resistindo. E aquilo ali você vai cessar da sua vida e você verá que Jesus é a dose mais forte. Amém? Então você está convidado a estar conosco e sentindo o prazer, o desejo de convidar, de ter um culto. Nós estamos ali com a sociedade masculina, estamos com o projeto de ter culto nos lares, você desejando ter um culto no seu lar, aqui na proximidade de Benfica, aqui onde estamos. Eu não sei, assim, não posso falar ainda como irá ser, se será só aqui por perto. E eu creio que para aqueles que estão, para nós que estamos ali, Deus prepara, de repente toca no seu coração e você pede um culto e certamente podemos responder e podemos marcar também. Eu não sei, mas Deus sabe todas as coisas. De repente estou falando para alguém que mora aqui mesmo pertinho e tem a vontade, talvez não vá à igreja, mas tem vontade de participar de um culto, de conhecer e receber a palavra em casa. Assim, nós estamos programando, estudando para que tudo seja feito de acordo, para cooperar com o reino de Deus, nós somos cooperadores do reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe. E querendo nos fazer uma visita, sábados 9 horas escola bíblica, 10 horas culto, 18 horas encontro sociedade e às 19 horas o culto da noite, onde nós estamos ali adorando ao Senhor. E às quinta-feira, culto de oração. Em nome de Jesus, esteja conosco. Que Deus abençoe. Com o amor desse Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a minha vida, ó Jesus. Seja com a sua vida, Jesus, toma conta, e seja com todo o povo de Deus espalhado pelos 4 cantos dessa terra. Em nome de Jesus. Tenha um bom dia, uma boa semana, uma excelente semana, repleta de bênçãos, principalmente das bênçãos do Senhor, porque não existe bênção melhor. Não é verdade? Deus abençoe. Fique